Sabe, às vezes a gente busca soluções em lugares super complexos, tipo laboratórios, né? Mas e se as respostas mais incríveis estiverem bem aqui, na nossa frente? No conhecimento que passa de geração em geração. Hoje, a gente vai mergulhar numa história exatamente assim. Uma história que nasceu da colaboração, da urgência e que mostra o poder da sabedoria ancestral para nos guiar em tempos de crise. Olha só, vamos voltar no tempo, para 2014 mais especificamente. Imagina a cena, a psicóloga Érica Soares Assis pisando pela primeira vez numa aldeia chavante. E aí um garoto de só 11 anos, o Juruna, chega perto dela e começa a mostrar o poder das plantas do cerrado. Essa frase dela captura exatamente esse momento, o começo de tudo, onde dois mundos completamente diferentes começaram a se conectar. Mas espera aí, para a gente entender de verdade o peso dessa história, a gente precisa saber quem são os Chavantes. Bom, estamos falando de uma comunidade com mais de 22 mil pessoas que vivem no coração do Brasil, no Cerrado. E olha, o Cerrado para eles não é só um lugar no mapa, é a casa, é a fonte da vida, da cultura e, como a gente vai ver, é a farmácia deles. Então, vamos lá. Essa experiência da Érica é a nossa porta de entrada para entender essa relação incrível do povo Chavante com o ambiente, que, como estamos vendo, não é só um lugar para viver, é uma verdadeira farmácia viva e pulsante. E aquele primeiro encontro com o jovem Juruna não foi só um momento, virou uma jornada de anos. A Érica passou a tratar as pessoas com ervas, com massagens, mas o mais importante é que ela estava ali para aprender. E ela aprendeu que para eles a medicina não está separada da vida. Ela se conecta com os sonhos, com a espiritualidade, com o equilíbrio do corpo. Não era um estudo acadêmico, sabe? Era uma troca de verdade profunda entre duas culturas. E agora, a gente dá um salto no tempo. Anos se passaram desde aquela conexão inicial e o mundo virou de cabeça para baixo. A pandemia de Covid-19 chegou com tudo, e para o povo chavante, a ameaça era gigante. O que estava em jogo ali não era só a saúde das pessoas, mas a sobrevivência de uma cultura inteira. 10%. Pensem nesse número, 10%. Naquele momento, essa era a taxa de mortalidade por Covid-19 entre os chavantes, a mais alta registrada no Brasil. É um impacto devastador, completamente desproporcional, é alarmante. Mas por que um impacto tão forte assim? A questão é que a comunidade já lidava com várias outras doenças, as chamadas comorbidades. Coisas como diabetes, hipertensão, muitas delas que são consideradas doenças de homem branco. E foram justamente essas condições que deixaram o povo chavante tão vulnerável aos piores efeitos do vírus. Só que a ameaça ia muito além da saúde de cada um. Pensa bem, para o chavante, os mais velhos, os anciãos, são os guardiões de tudo, da memória, da língua, das tradições. Então, cada ancião que se ia não era só uma pessoa. Era como se uma biblioteca inteira, cheia de conhecimento ancestral, estivesse queimando. A cultura deles estava correndo um risco imenso. E foi no meio dessa crise gigantesca que surgiu uma resposta. Uma resposta muito inteligente, que não tentava apagar um conhecimento para colocar outro no lugar. Pelo contrário, a ideia era construir uma ponte entre eles. E foi daí que nasceu o Guia Plantas Chavante. Tá, mas o que é esse guia final? É super importante deixar claro. Não é um livro de cura milagrosa, nada disso. É uma ferramenta de apoio. Pensa assim, ele junta o conhecimento científico de prevenção com a sabedoria tradicional sobre as plantas. Plantas que ajudam a fortalecer o corpo, a aliviar os sintomas. A ideia é oferecer conforto, suporte. E aqui a gente vê direitinho como essa ponte funcionou na prática. De um lado, a orientação científica, lavar as mãos, usar máscara, manter distância. Beleza. Do outro lado, o apoio ancestral, o conhecimento chavante, usar plantas para dar um gás na imunidade, ervas anti-inflamatórias, consumir alimentos tradicionais que são super saudáveis. É uma abordagem que olha para o todo, sabe? Tudo integrado. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental. Esse material é um apoio, um complemento. Ele não substitui o tratamento médico profissional. Em casos graves, com dificuldade para respirar, por exemplo, a busca pelo médico continua sendo essencial. O objetivo nunca foi substituir, mas sim somar. É uma aliança de saberes. Ok, agora a gente chega na parte que é fascinante. Vamos ver esse conhecimento na prática.
É hora de abrir as portas dessa farmácia viva e conhecer algumas das plantas que o povo Chavante usa, há muitas e muitas gerações. Olha só que interessante. A gente tem, por exemplo, o aion, que conhecemos como jatobá, usado para estimular a imunidade. O abaré, que é o pequi, com ações analgésicas. A runhairudo, que é a folha da goiabeira, usada para febre e dor. E o ibró, a famosa sucupira com suas potentes propriedades anti-inflamatórias. Cada nome desses carrega uma sabedoria imensa. E o mais legal é que isso não é um conhecimento solto, aleatório, é um sistema. As plantas são organizadas pelo que elas fazem. Tem o grupo das anti-inflamatórias, das que estimulam a imunidade, das que aliviam a dor, tem até as que ajudam com outras doenças, como diabetes e as anticoagulantes, que foram super importantes no contexto da Covid. É de fato uma ciência tradicional, muito organizada e precisa. Mas o impacto desse projeto, nossa, ele vai muito além da pandemia. O que foi construído aqui é um legado de resiliência. É uma ferramenta para o futuro do povo Chavante e, sinceramente, uma lição para todos nós sobre o valor imenso do conhecimento tradicional. E essa ideia é a chave de tudo. Diante do risco de perder essas bibliotecas vivas de conhecimento, o projeto virou muito mais que um manual de saúde. Transformou-se num ato de preservação cultural, um registro vital para que essa sabedoria ancestral possa ser transmitida às futuras gerações. Então, no fim das contas, esse guia é muito mais do que um simples documento. Ele é uma prova da força, da resiliência do povo Chavante. É um modelo de saúde colaborativa e respeitosa. E, acima de tudo, é um chamado, um alerta, para que o mundo finalmente aprenda a valorizar a profunda sabedoria dos povos indígenas. E a gente termina com essa reflexão. A história dos Chavantes nos mostra um tesouro de conhecimento que quase foi perdido. Isso nos faz pensar, em todo o mundo, em tantas culturas, que outros conhecimentos vitais sobre saúde, sustentabilidade e vida estão apenas esperando para serem ouvidos e honrados. A resposta pode conter chaves para o nosso futuro coletivo.